Quanto da Bíblia a gente não sabe ou se perdeu ou não estão nos textos canônicos, né? Por exemplo, tem teorias de que Lilith foi a primeira mulher de Adão, de que Jesus talvez pudesse ser casado ou ele teve filho. Onde a gente busca uma fundamentação para dizer isso está errado ou nada disso pode ser contestado porque não tem provas também? Pode ser que. Uhum. Como que funciona? Talvez eu vou até dar alguns exemplos desses que você deu. A fundamentação seria o seguinte: primeiro, desconfie de algumas fontes que você está usando. Tá certo? Igual eu falei de arqueólogo. Por exemplo, Lilith, vem da onde? Essa Lilith ideia? Apócrifo? nem apócrifo. Lilith, na verdade, é uma criação da Idade Média. Ah, é? Não existe nada de Lilith ser a primeira mulher de Adão. Na Bíblia não. Na Bíblia, nem livros deuterocanônicos, nem livros apócrifos, Ah, é? nem em qualquer outra literatura. Lilith, como primeira mulher de Adão, é uma criação da Idade Média. O único lugar que Lilith aparece no texto hebraico é num texto de Isaías. Ele fala de Lilioth, que aparentemente pela raiz Lilioth vem da raiz da palavra Laila, que quer dizer noite. Então, Lilioth significa com criaturas noturnas, que alguns tradutores traduzem por coruja, lobo, criaturas da noite. Agora, aquela história de Lilith como a primeira mulher de Adão, isso foi uma crença, uma lenda criada na Idade Média. Não tem nada na Antiguidade a esse respeito. Aí as pessoas, às vezes, porque tem um detalhe também, a nossa sociedade ama teoria da conspiração. Exatamente. A gente detona uma pessoa... Mas de onde veio, será, da Idade Média, essa ideia? De onde veio essa invenção? Será que são cultos pagães que tinham essa história do... Inventaram isso. Inventaram isso como sendo a primeira mulher de Adão. Eu até tenho no meu canal lá, Rodrigo Silva Arqueologia. Se o pessoal acessar lá, tem um vídeo lá sobre? assim. Sim, foi Lilith a primeira mulher de Adão. Se colocar Rodrigo Silva Arqueologia, Lilith vai aparecer. Eu mostro as fontes, mostro a palavra hebraica e tudo. Na Idade Média, houve um prodígio de inventar muitas coisas. Isso não é novo, faz parte do gênero humano amar a teoria da conspiração. Teoria da conspiração... fanfics. Exatamente. Teoria da conspiração é igual o João de Deus. Você tá entendendo? Hoje que ele foi desmascarado, nenhum artista foi nele. Quer dizer, você tá entendendo? Não, ninguém foi. Quando o governo tá mal, ninguém votou nele. Então, quer dizer, enquanto a coisa tá lá, todo mundo quer ser o pai da criança, né? Mas quando não... Então, o que acontece? A humanidade abomina a teoria da conspiração, mas todo mundo é fascinado por elas. Claro. E desde longa data, um exemplo moderno e um antigo. Se eu hoje escrevesse um livro, A História do Papa Francisco. Ah, que coisa piedosa, bonita, né? Até trouxesse para você de presente, que é a história do Papa Francisco. Ah, tá, obrigado, Rodrigo. E talvez uma meia dúzia de carolas iam comprar o meu livro e ler. Mas, se eu escrevesse um livro, A Verdadeira História do Papa Francisco, a verdade que o Vaticano tentou esconder. Nossa! Cara, amanhã eu tenho 1 milhão de exemplares, não tem Paulo Coelho que me bata. Você tá entendendo? Então as pessoas gostam do sensacionalismo, do segredo, do BO, da treta. O pessoal quer ver treta. Você tá entendendo? Você quer ver um programa seu que disparar de views mais do que qualquer outro? Quebra o pau aqui. Igual o João Gordo com o dado do Dolabella. Ô, cara, espero que não seja comigo, mas pega um pedaço de pau aí, bate na mesa aqui. Espero que não aconteça, né? Mas se acontecer, vai ter 5 milhões de views num dia. Bater, bate no mandíbula. Coitado. Teve convidado que mereceu já. Para com isso. Opa, vamos lavar a roupa suja. Mas o fato é que o que acontece? As pessoas criam essas coisas. E durante muita época isso continuou alimentando... Mesma coisa hoje de Jesus ter sido casado. Mesma coisa. Mesma coisa. Não tem nenhuma evidência. Nenhuma evidência. Nada. Pelo contrário. Aliás, quer ver? Você falou uma hora aí do Zeitgeist. Lembra de um documentário que saiu, acho que foi em 2000, sobre Zeitgeist? Que falava que Jesus é um plágio... ele seria o sol. De sol, solstício e tudo mais. Olha que absurdo. Eu sou formado em filosofia. Eu estudei história da filosofia, li Homero, Hesíodo e tudo mais. Vou dar só um exemplo do Zeitgeist. Eu não sei como é que os caras conseguem dinheiro para fazer um documentário daquele. Eles falam lá, por exemplo, que Horus... Eu falei de filosofia, mas vou falar dos egípcios. Depois eu vou falar da mitologia grega. Ele falou que Horus... Agora estou falando dos egípcios. Que Horus nasceu dia 25 de dezembro. Que Horus era filho de Ísis, uma virgem,
que Horus reuniu 12 discípulos em torno dele, que Horus ressuscitou um homem chamado Lazaria, e que Horus, depois de morto, ressuscitou. Poxa, quando você pega isso aqui, Pô, é a mesma história. é a mesma história. Aí ele pega o deus Apis, dos romanos, Atis, dos romanos também, que Atis também nasceu no dia 25 de dezembro, de uma virgem, etc. Aí ele pega também lá Hércules e pega também Dioniso, deus do vinho, que Dioniso também nasceu no dia 25 de dezembro, filho de uma virgem, e que Dioniso também celebrou a sua morte com o vinho, que era o deus do vinho. Cara, quando você pega isso aqui, realmente parece que o evangelho foi um plágio. Foi um recorte de Um várias recorte. histórias. Aí ele fala, por exemplo, que os 12 apóstolos, assim como as 12 tribos de Israel, eram apenas uma forma de plagiar os 12 signos do zodíaco da Babilônia. É verdade. Tá. Nesse documentário Zeitgeist tem isso. Agora vamos aos fatos. Vou falar como arqueólogo agora, tá bom? Os livros de Êxodo e Gênesis, que fala dos 12 filhos de Jacó e das 12 tribos de Israel, segundo os teólogos conservadores, foram escritos no 15º século a.C. Teólogos liberais que não acreditam na historicidade bíblica colocam esses livros compostos mais ou menos entre o ano 900 e o ano 600 a.C., tá bom? Sabe quando a Babilônia sistematizou os 12 signos do zodíaco? Somente no 5º século a.C. Então já caiu essa... Depois. Outro detalhe. A Bíblia não fala que Jesus nasceu em 25 de dezembro, em lugar nenhum. Quem criou a ideia de Jesus nascendo em 25 de dezembro, se não me engano, foi o Papa Silvestre. Estabeleceu o nascimento de Jesus no solstício de inverno, que era 25 de dezembro. A Bíblia não fala que era isso. Segundo, nenhum desses personagens que eu citei, nem Dioniso, nem Horus, nem Atis, nasceu em 25 de dezembro. Não tem nada disso nos relatos egípcios, gregos ou romanos. Para citar o Horus, por exemplo. Ísis não era virgem quando deu à luz a Horus. O marido dela, Osíris, tinha sido esquartejado, as partes dele tinham sido jogadas no rio Nilo. Ela costura todo o marido, dá uma vida ao marido do mundo dos mortos, pega o esperma dele, se autofecunda e nasce Horus. Só isso, não tem nada. Então o pessoal vai fazendo essa coisa toda, conexão e compra e tudo. A Lilith mesmo, é uma coisa medieval, acho, do 15º século. O pessoal parece que lá no passado, aí vem toda aquela teoria da conspiração. Não, é porque esse era o livro verdadeiro que a igreja tirou, que a igreja baniu. Veja bem, eu não sou católico. Eu não teria nenhuma razão... É adventista. Eu sou adventista. Eu não teria razão nenhuma para fazer aqui uma apologia à igreja católica. Mas eu vou fazer academicamente. Se a Igreja Católica, em que pese as mazelas que houve na Idade Média, que ninguém nega, os historiadores estão aí comprovando, em que pese as mazelas eclesiásticas da Idade Média, se a Igreja Católica tivesse mudado o texto da Bíblia como os críticos dizem, tirando livros que poderiam acabar com a doutrina dela, se a Igreja Católica tivesse feito isso, o ramo cristão que estaria mais dentro da Bíblia seria a Igreja Católica. Porque todos os dogmas da igreja ela colocaria na Bíblia. Por exemplo, na Bíblia, seja ela publicada na editora católica ou protestante, em lugar nenhum diz que Maria foi assunta ao céu de carne e osso. É um dogma da igreja. Na Bíblia, em lugar algum, fala da intercessão de Maria por nós diante de Deus. Na Bíblia, não tem nenhuma das orações do Salve a Rainha, do Crê em Deus Pai. Não tem nenhuma dessas orações. Pasmem. A Igreja Católica ensina que o dia de guarda é o domingo, está lá no catecismo, guardar domingos e festas. E na Bíblia é o sábado. Na Bíblia é o sábado. Se a Igreja Católica tivesse realmente essa censura de tirar livros e colocar livros para não atrapalhar a doutrina dela, os 10 mandamentos na Bíblia católica estariam exatamente como estão no catecismo. Então você vê, no catecismo está diferente da Bíblia. No catecismo não fala nada de imagem de escultura, no catecismo fala para guardar domingos e festas, não pecar contra a castidade. Mas na Bíblia, em Êxodo 20, seja em qualquer Bíblia, está lá, não farás imagem de escultura, não terás outros deuses diante de Deus, guarda o sábado. Se a igreja tivesse mudado, os mandamentos teriam sido alterados. Ela teria metido a Ave Maria lá dentro da Bíblia. Aqui. A única parte da Ave Maria que está na Bíblia é quando o anjo vira para Maria e fala assim, salve agraciada.
que em latim você diz Ave Maria. É. Mas o resto da oração da Ave Maria, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Essa parte da Ave Maria não está na Bíblia. Então tem um monte de dogmas da Igreja Católica que não estão na Bíblia e nem por isso a Igreja meteu aquilo ali. Pelo contrário, a Igreja Católica nunca se valeu da Bíblia para sustentar a sua doutrina. E quem é católico, que entende da teologia, sabe o que eu estou falando. O firme fundamento da teologia católica é a tradição da Igreja e a autoridade da Igreja. Eles usam a Bíblia também, é claro, mas principalmente a tradição da Igreja. Isso é diferente do protestante. O protestante, ele fala o seguinte, não, eu acredito nisso porque, de acordo com Mateus, capítulo tal, tá desse jeito. O católico não precisa disso, porque o que o Papa fala ex cátedra já é o que a Igreja Ele é infalível. é infalível. Então, pessoal, aliás, pelo contrário, a Igreja Católica até proibiu a leitura da Bíblia durante muito tempo da Idade Média. Ah, é? Sim, claro, claro. O Papa Urbano mandou queimar muitas Bíblias. Você tem o Sínodo de Toulouse, que proibia os cristãos de terem e lerem a Bíblia. Então, veja bem, a Igreja Católica ela até tirou a Bíblia da mão do povo. Então, essa história que a Igreja colocou o documento... Ah, mas aí tem aquela velha teoria da conspiração que no Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo, que Constantino e a Igreja Católica decidiu que livros fariam parte do cânon e não fariam. É. Eu tenho certeza absoluta que quem fala essa sandice está repetindo o mantra. Nunca leu as atas do Concílio de Nicéia. Porque se lesse as atas do Concílio de Nicéia, ele ia ver que em nenhuma linha das atas do Concílio de Nicéia se discute o cânon bíblico. O problema do Concílio de Nicéia era o arianismo, não o arianismo de Hitler, não tem nada a ver. Era do bispo Alexandrino Ário, que estava disputando se Jesus era Deus ou uma criatura de Deus. Tá certo? Contra Atanásio. Não tem nada nos laudos do concílio que envolva cânon da Bíblia Sagrada. E muito antes do Concílio de Nicéia, você tem um fragmento do cânon muratoriano, você tem Irineu de Lyon, que é de 188 a.C., depois de Cristo, corrigindo, que falam os livros que eram considerados sagrados ou não. Então, sabe, é essa que é a diferença de se lidar com fontes primárias ou repetir mantras que são ditos na internet e, sabe, atacar. Eu respeito a oposição de quem discorda de mim, mas ele tem que ter fundamentação e ser coerente com o método. Quando eu oriento um trabalho de mestrado ou doutorado, a primeira coisa que eu exijo do aluno é o seguinte: clareza na sua proposta, na problemática que você vai responder e clareza no método. Qual o método que você está seguindo? Qual a sua fundamentação teórica? Isso a Bíblia me ensinou a ser. A gente falou de coisas, então, que não estão na Bíblia. Agora tem coisas que parecem até coisas de filme, o impacto seria muito grande se realmente acontecer e tá na Bíblia, pelo menos no que claro. eu sei. Aquele lance dos Néfilis, né? Os gigantes, que eram filhos de anjos com humanos, é isso? Essa é uma interpretação, ela não é uma interpretação uniforme dentre os teólogos. Tá. O livro do Gênesis se limita a dizer que, no tempo em que os filhos de Deus buscaram as filhas dos homens e se apaixonaram por elas, houve uma grande violência na terra e havia gigantes na terra. Só que a palavra ali que aparece para gigantes não quer dizer nada sobrenatural. Não eram pessoas grandes? Jesus falou o seguinte: anjos não se casam nem se dão em casamento. Anjo não procria. A expressão Bnei Elohim na Bíblia, ela pode significar, em alguns textos, anjos, como no caso de Jó, mas em outros textos ela significa apenas seres humanos que fazem parte do povo de Deus. Santos? Não. Não santos no sentido católico da palavra, mas santos no sentido de pessoas que escolheram o lado do bem. Ah, tá. Então, o que acontece? O livro do Gênesis vai falando que houve duas gerações. A geração de Sete, não o numeral 7, uma pessoa chamada Sete, que era filho de Adão e Eva, que era a geração do bem, e a geração de Caim. Aí a geração de Caim estava cada vez mais pervertida. E começou a aparecer muitas meninas bonitas aqui. Aí os filhos de Deus, que eram da geração de Sete, começaram a se apaixonar pelas filhas de Caim, as descendentes de Caim, que eram as filhas dos homens, conforme a expressão bíblica. E acabaram tendo relação com elas. Aí misturou o povo de Deus. Seria mais ou menos assim, grosso modo, como se de repente, sei lá, uma menina se apaixona por um camarada que ele é estelionatário.
O pai já sabe que ele vai levar a menina para o mau caminho. Ou ele é líder do tráfico. A chance que aquela menina tem de entrar para o tráfico é muito grande. Ou de morrer com a bala na cabeça, porque a gangue rival do namorado dela vai lá. Quantas vezes a gente conhece esses casos assim, né? Que tem briga de facções e chega lá uma facção e extermina uma família inteira. Pai, mãe, menino, uma chacina. Por quê? Porque a filha daquela casa ali era namorada do líder do tráfico do Morro A. Aí o Morro B vai lá por vingança e mata todo mundo. Então foi a mesma coisa que aconteceu. Mas Alguém que então estava não- numa linhagem misturou com outra. Então não eram gigantes em tamanho, Não. era uma forma de falar. Vamos falar. E nem Eram foram- homens violentos E, até. nem, e não eram então não foram descendentes de anjos também. Não. tem Tanto nada é que a palavra Anakim, que aparece Onok em hebraico, Anakim significa pessoas violentas. Pode até ser gigantes, mas gigantes naquele sentido assim. Mike Tyson era um gigante. Ah, tá. Alguns que usam na NBA, você entendeu? O próprio Golias, que lutou Então. contra Davi, o Golias tinha 2 metros e alguma coisa. Não é algo tão diferente. Aliás, o Golias talvez até sofresse de gigantismo, que é uma doença mesmo, você sabe, né? Sim. Então acontecem esses casos, como tem pigmeus também. Mas, por exemplo, a idade do pessoal antediluviano, que eles viviam muito, Uhum. isso você acha que é uma metáfora ou realmente eles viveram muito? Bom, uma explicação científica para longe de qualquer questionamento eu não posso ter aqui, eu tenho que ser honesto com você. Tá. Há muitos pontos obscuros. E Eles viviam quantos anos mesmo? às vezes, séculos. Por exemplo, a Matusalém, 969 anos. Caramba. Então, assim, existem coisas da história que estão além do meu alcance observacional. Mas também na física, isso não me atrapalha a minha fé, eu explico Sim. por quê. São pontos obscuros, mas aqueles que estão esclarecidos já me dão base para saber que se algum dia eu não entender aquele outro, ele é um absurdo. Mas não são erros de tradução. Não. Esse caso aí, eu vou até explicar a questão da data. Só deixa eu me dar um exemplo. Tá. A física quântica pegou a física de Einstein e jogou na lata do lixo. Não funcionavam aquelas leis. Nada. Gravidade, nada. Na física quântica, esquece tudo que você estudou de Einstein, porque na física quântica não funciona. E tem muitos buracos na física quântica. Agora, nenhum físico se torna incrédulo com relação à física por causa das coisas que ele não consegue entender. Tá certo? Ele só fala o seguinte, olha, até aqui eu consegui ir, ali tá o escuro. Com a Bíblia é a mesma coisa.